recebendo aqui nos nossos estúdios o palestrante coach Marcelo Cardoso. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa, e obrigado pelo convite. Prazer te receber aqui com várias dúvidas sobre este assunto, porque quem nunca passou por isso, com certeza, conhece várias pessoas que passaram pela tentativa do concurso público. Eu nunca tentei, mas conheço muitas pessoas que tentaram e que ainda estão tentando. A primeira pergunta que eu faço é: o concurso público é boa opção para quem? Na verdade, existem já várias pesquisas. O pessoal, geralmente, o que eles procuram em um concurso público? Eles procuram mais a estabilidade. Salário também. Em segundo lugar vem o salário, mas a estabilidade do emprego. Né? Então, por isso que tem bastante concorrência aí em vários lugares e vários cargos aí, mas a estabilidade é o principal ainda, né? Porque eu percebo muita gente falando, às vezes até tá atuando na área em que se formou, mas a pessoa pensa, mas aqui eu posso ser mandada embora a qualquer momento. Às vezes o meu chefe pede para eu esperar um pouquinho para tirar as férias e tal. Se a pessoa passou num concurso público e se tornou funcionária pública, ela vai ter todos os benefícios e estabilidade tranquila. Só é mandada embora por justa causa, é isso? Exatamente. Só por justa causa. Na verdade, quando eu falei estabilidade, porque hoje em dia, quando a gente fala de emprego, né, a pessoa ela tá o tempo inteiro correndo o risco de ser mandada embora. Ela pode ter um erro dela, que fatalmente vai acontecer isso, ou uma cadeia de erros, ou até a empresa ela pode passar por problemas. Né? Sem dúvida. Além da concorrência, eles podem contratar alguém com a sua formação, de repente um estagiário que vai ganhar menos do que você, mas que saiba fazer o que você faz. Então existe uma pressão por isso também, né? Acontece muito isso, na verdade, né? Isso também já acontece muito. Né? Então, esses fatores que fazem com que as pessoas vão atrás de curso, e por isso que essas pesquisas mostram sempre que o índice maior é a estabilidade no emprego. Em segundo lugar, claro que vem o salário também. Agora, dependendo do que a pessoa... Porque existem vários tipos de profissões atuando nessa área de concurso público, em que você vai ter que prestar um concurso público. Agora, a pergunta que eu faço é: os salários, eles mudam muito? Tem gente que, de repente, pensa que vai prestar concurso para uma área e vai começar ganhando muito, na verdade, não vai? Na maioria das vezes, o salário ele já é exposto, né? Então a pessoa já sabe antes, né? Isso, ela já sabe antes. Quando ela vai prestar um concurso, ela já sabe do salário. O que pode acontecer dentro de passou no concurso, o que pode acontecer é ela prestar outros concursos internamente lá para aumentar o salário. Para chegar onde ela quer. Exatamente. Tem um salário base de começo e de topo? Não tem, porque são vários cargos e são vários níveis. Depende muito também do nível intelectual da pessoa, né? Então, se você pode perceber, se a pessoa tem a faculdade completa, ela vai ter um salário geralmente chega até a ser mais que o dobro, dependendo do caso. E tem muita gente que não chegou a concursar a faculdade, ou começou e parou. Então, aí o salário é um pouco mais reduzido. Mas, geralmente, depende do cargo e são salários bons. Mas esses, geralmente, são os mais concorridos também. Agora, por que eu conheço, e eu acho que todo mundo conhece, muita gente que, às vezes, ficou anos se dedicando a prestar o concurso público e não conseguiu? É tão difícil assim? Olha, não é fácil, mas existem vários fatores para a pessoa acontecer isso. Tem até um exemplo, eu não me recordo o nome do rapaz agora. Ele prestou 5 concursos, ele passou nos 5 entre os 5 primeiros. Né? Uau, gente! Na verdade, o que acontece? Mas ele era super, hiper inteligente? Então, aí que tá. Na verdade, o que acontece? O que acontece com o ser humano? Primeira coisa, ele precisa acreditar. Né? Então, ele precisa acreditar que ele é capaz e ele é possível. A nossa mente ela é muito poderosa. Né? Então, se você coloca fatores que são barreiras para você alcançar, porque, na verdade, o concurso público é um objetivo. Quando a pessoa ela passar naquele concurso, ela tem um objetivo ali, que pode ser salário, né? Que pode ser uma carreira de fato que ela gosta, pode ser uma mudança de cidade. Às vezes a pessoa presta um concurso no interior porque ela quer mudar de vida, e para ela ir para lá para achar emprego no interior é um pouco mais difícil. Então são vários fatores, né? Mas primeiro a pessoa precisa acreditar de fato nisso, no qual, quando a pessoa vai fazer o concurso, quando ela está lá na frente da prova, o que acontece naquele momento? Ela passa o nervosismo, passa aquela tensão, e quando a pessoa tem essas crenças que vão vir bem antes dela começar a fazer essa prova, vão ajudar ela a desenvolver na parte intelectual, na hora de estudar, na hora de se organizar. Inclusive, vai dar um pouco mais de equilíbrio emocional no momento de desenvolver a prova, das provas. O que é necessário? Vamos lá. A gente ouve muito falar que quem acabou de sair da escola ou acabou de sair com a faculdade está com a mente mais fresca. A gente sabe que a gente deve ficar estudando o tempo inteiro, isso é importantíssimo. Mas vamos imaginar uma pessoa que nem eu, por mais que tenha feito alguns cursos e leia bastante, eu já saí há quase 7 anos da faculdade. Se for prestar um concurso público, assim, de cara, sem retomar algumas coisas, fica mais difícil de uma pessoa que acabou de se formar, ou estou enganada? Não, você tem razão, porque na verdade é o seguinte, existem muitas matérias, muitas perguntas, muitas questões no concurso público
que você viu e está fresco na sua cabeça. O que vai acontecer com essa pessoa que está há muito tempo, já estudou, está no seu caso há 7 anos? Na verdade, você vai ter que rever essas matérias, né? Muitas das coisas você vai acabar lembrando. A gente acredita muito que essa matéria está em algum lugar. Está aqui dentro, isso, né? Está aí dentro em algum lugar, está na sua mente inconsciente, tá? Mas quando você volta a rever ela, é muito mais fácil. Então, depende de quanto... A gente já aprendeu uma vez isso, a gente só não está usando, Exatamente. né? Depende de quanto tempo que você vai se dedicar para isso. Se você falar assim, faz 7 anos que eu não estudo, tem um concurso público na semana que vem, vou pegar os livros e vou ler, então a pessoa que saiu da faculdade agora e ela fizer com a mesma intensidade que você, a probabilidade dela é um pouquinho maior, né? Agora, e esses cursos que existem para as pessoas passarem concurso público, são boas opções? São boas opções, porque na verdade é o seguinte, esse concurso público funciona mais ou menos como um coaching, né? O coach, ele apoia a pessoa a ela tomar a decisão, ela encorajar ela a buscar o resultado que ela precisa. Então o curso, ela está lá, vai ter uma pessoa ou várias pessoas falando sobre algumas matérias, ela está aprendendo, além dela ser auditiva, está tendo visual, a pessoa está falando, dando exemplos, escrevendo, fazendo analogias que o nosso cérebro começa a entender de uma forma mais fácil, porque vai linkando com a vida da pessoa. Então, com certeza, esses cursos valem a pena. É claro que tem muita gente que estuda e fala assim, eu sou autodidata. Na verdade, os dois resultados, eles são bons. Não tem um melhor que o outro. Depende do que se encaixa melhor para você. Como é que são? Eu nunca prestei um concurso público. Como é que eles são? Só a prova? Tem alguma parte prática em alguns deles? Como é que funciona? Tá, fundamentalmente os concursos públicos só são provas, né? Fundamentalmente são assim, tá? Então você vai lá, faz a prova, aí as pessoas que... É tipo um vestibular. Exatamente. Não tem diferença, na verdade, não tem diferença. Agora, o que vai cair? Diferencia muito de acordo com o que a pessoa escolheu, com a atuação que ela quer ter? Sim, enquanto funcionária pública? Sim, na verdade, assim, existe as perguntas que elas são básicas, de conhecimentos gerais. Que daí vai ter português, vai ter matemática, vão ter todas as matérias. Exatamente, e tem a de conhecimento específico. Normalmente, o português é o grande vilão nesses concursos públicos, né? Mas, assim, é conhecimento básico, geralmente a pessoa... Mas tem interpretação de texto também, por exemplo? Às vezes não é mais gramática. Alguns casos tem também, interpretação de texto, redação, para ver como que você sai escrevendo uma redação, enfim. São vários, cada concurso tem um formato, né? Eles não são iguais, né? Mas, assim, a parte que é específica, que se a pessoa conhece bem aquilo, geralmente ela vai bem. Mas ela peca ali na parte do português, faz muito tempo que não vê. Então é importante o estudo, a pessoa focar nessas coisas, né? Nas básicas, aí, porque aquela que ela faz no dia a dia, às vezes ela já trabalha com... Tipo, eu iria me apavorar na parte de exatas, não na parte da língua portuguesa, porque é minha atuação diária, né? Sei. Agora, cai exatas também nas provas, então? Cai exatas também, né? Cai exatas também. Que para algumas pessoas é muito mais fácil, né? Depende da atuação da pessoa no momento também, né? Exatamente. Na verdade, assim, em alguns casos também cai inglês. Então, a pessoa, se ela nunca viu, né? Então, existem algumas pessoas que vão lá no chutômetro que a gente fala, né? E se dão bem algumas delas, né? Algumas sim, porque são probabilidades. São probabilidades, certo, estatística, né? A prova geralmente é toda teste ou com exceção da redação, ou também tem uns pedaços dissertativos? A maioria delas é composta de testes, né? A maioria delas, tá? Algumas provas são dissertativas, principalmente essa parte de redação, aí não tem como. Mas a maioria é teste. Então, por isso que as pessoas, elas acabam chutando. Outras, geralmente a pessoa fala assim, eu sempre leio a prova toda, porque às vezes eu tenho a resposta de uma pergunta numa outra questão. Isso é verdade, depende de como ela foi constituída. Vamos supor que você está respondendo uma questão aqui que você tem certeza, você sabe a resposta dela. Então, você sabe, já teve um vínculo ali. Você está procurando, vai responder uma outra questão que você tem dúvida, mas aquela anterior, ela dá a resposta para você. Então, também é estratégia. Então, a pessoa também tem que ter estratégia. O que eu preciso ter, então, já que você citou estratégia como um dos tópicos, dos pontos, o que eu preciso ter para passar num concurso público na hora da prova, além do conhecimento? Uma coisa bem fácil. O quê? Agora eu vou ficar falando uns 15 minutos aqui. Por favor, pode falar. Equilíbrio emocional. É tão fácil, 15 minutos. Porque não é fácil, na verdade. Equilíbrio emocional é o maior vilão que tem para a pessoa que vai fazer uma prova. Na verdade, qualquer prova, né? Isso, qualquer prova. Porque na verdade é o seguinte, imagina só com uma pessoa que ela estudou, se preparou, ela acabou de sair da faculdade, vamos até usar esse exemplo, se preparou, estudou, e o que está acontecendo? Ela, na hora da prova, ela fica nervosa, fica tensa e acaba esquecendo tudo ali, né? O equilíbrio emocional é importante. Então, o que a pessoa precisa ter? Em primeiro lugar, na hora de fazer uma prova, ela precisa estar preparada, ter estudado. Isso já é um ponto a favor, porque ela se preparou. Então, o equilíbrio emocional dela, com isso, ele não está tão preocupado assim. Outra coisa que ela tem que saber é o seguinte,
se você estiver tranquilo e se você souber a resposta, ela vai vir, né? Se você estiver nervoso, ela não vem, né? Então, eu costumo até fazer uma brincadeira e vou fazer com você agora. Ai, que medo. Vamos lá. Você pode fechar o olho? Posso. Então fecha. Talvez você consiga saber até a cor do meu terno ou o tom dele, se é claro ou escuro. É cinza. É cinza, legal. Pode abrir o olho. Você não veio aqui para decorar o tom do meu terno, isso. Mas a sua mente consciente captou. Na verdade, a sua mente consciente, ela capta muita coisa. Então, no momento do estudo... Estou entendendo onde você quer chegar, eu estou entendendo. Entendeu? Eu não parei para pensar que o seu terno é cinza, mas estava na minha cabeça que o seu terno é cinza. Né? Se a gente fazer um teste com os telespectadores de casa, pedir para fazer isso, aqui lá do que o que tá você e o Marcelo, eles vão saber. Eles não vieram aqui para ver. Eles estão preocupados com o conteúdo, mas a mente consciente, ela está o tempo inteiro captando informações. Quando a gente está estudando, isso também está acontecendo. Então, se a gente tiver tranquilidade... Agora, se eu tivesse, de repente, muito nervosa, eu poderia não saber qual é a cor do seu terno, é isso? Isso pode acontecer, o nervosismo pode me pedir de lembrar disso? Na verdade, pode. Na verdade, você teve essa informação agora. Daqui 1 hora, se eu perguntar para você e você estiver muito nervosa, pode ser que você não se lembre. Agora é muito fácil porque está muito próximo, né? Independente do seu nível de estresse. Isso. Mas imagina só a pessoa que estudou, ela estudou, aí ela vai lá fazer o concurso público e está na frente da prova e ela está nervosa. Então, para ela acessar sua mente inconsciente, os resultados da mente consciente, é muito mais difícil. Se eu pedir para você aqui lembrar alguma vez que você ganhou um presente na vida, talvez você vai lembrar de um. Se eu falar assim, não, esse que você lembrou não serve, eu quero outro. Aí você vai lembrar, não, esse também não serve. Talvez você vai lembrar um que você nem imaginava mais que estava aí dentro da sua cabeça, mas está. Né? Você fala, puxa, eu acho que eu nunca mais ia lembrar disso na minha vida. Mas ele está aí. Funciona, isso aí acontece com qualquer estudo. A mente da gente não joga fora aquilo que a gente pensa que não vai usar? Fica armazenado ou a gente joga fora? Eu tenho essa curiosidade. Existe até essa curiosidade de muita gente. Tá lá. Tá lá, ela sempre tá lá. Uma vez que você vê uma coisa, você não perde aquilo tá lá para sempre, né? É claro que se eu perguntar para você daqui 10 anos que cor que era o meu terno, a probabilidade de você lembrar, ela agora é grande. Como eu falei, mas se eu não tivesse dito, provavelmente não ia lembrar, Isso, provavelmente não ia lembrar. Existem algumas técnicas aí eu sou profissional também de neurolinguística, né? Então existem algumas técnicas que ajudam as pessoas a voltar um pouquinho no tempo e lembrar. Eu quero essas técnicas. Aliás, eu vou deixar uma dica também. Tem muitas pessoas que estão se preparando pro Enem que vai acontecer, né? Isso. E daí eu queria que você deixasse essas dicas para todo mundo que tem que fazer prova. Fala um pouco para nós dessas técnicas. Legal, ó. Primeira coisa que eu falei assim, a tranquilidade. Se preparar. A primeira coisa... Tem que estar preparado. Tem que preparar. Organização. A pessoa precisa se organizar. Eu falei aqui no começo um pouquinho. Concurso público é objetivo, ok? Então, se a pessoa está prestando concurso público, é porque ela tem um objetivo na vida, enfim, ela quer aquilo para ela. Se é um objetivo, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia, né? Como? Não adianta eu pegar assim, hoje é dia, tem um concurso público, estou no carro, já estudei já uma semana, mas estou com o carro aqui, estou estudando, 5 minutos antes da prova estou estudando, isso não é nem muito aconselhável, tá? O que a pessoa precisa colocar isso, quando eu falei assim, colocar isso na vida do teu cotidiano, por exemplo, eu quero fazer uma academia, vamos fazer uma analogia assim, né? Por que você quer fazer uma academia? Tem um objetivo. O ser humano, ele tem um objetivo o tempo inteiro, tá? Sempre tem. Se você falar assim, eu tenho um objetivo, só tem um objetivo na minha vida. O meu único objetivo na minha vida é comprar uma casa maior, um apartamento maior. Tá tudo bem. Quando você alcançar ele, você pode ter certeza, vai surgir outros e outros e outros. Então, o concurso público é um objetivo. A pessoa tem que pegar esse objetivo e incorporar na vida dela. Se ela quiser comprar uma casa, um apartamento maior, o que ela tem que começar a fazer hoje para ela chegar naquele objetivo? Se ela quer fazer uma academia, qual é o objetivo? É emagrecer? É saúde? Né? Especificamente, o que é? Emagrecer? Tudo bem. O que você tem que começar a fazer hoje? Né? E o concurso público é a mesma coisa. A pessoa tem que se organizar. Mas eu trabalho o dia inteiro e eu não tenho tempo de estudar, eu vou estudar um dia sim, um dia não, enfim. Isso a gente costuma falar assim que é um diálogo interno, né? Um autobloqueio. A pessoa se bloqueia, porque quando ela quer alguma coisa de fato, ela faz. Né? A pessoa está lá no escritório trabalhando, eu falo, não, eu preciso falar com você. Não, agora eu não posso parar, aí acabou a energia. O que acontece? Ele parou. Então tem essa possibilidade, existe essa possibilidade. Então a pessoa, ela monta um cronograma na vida dela, de um tempo antes, 1 mês ou 2 meses antes do concurso público, e incorpora diariamente o tempo que ela planejar. Tem um tempo médio que é bom? Que é indicado? Olha, depende do volume, eu indico pelo menos umas 2 horas
E um detalhe, eu indico à noite. À noite... Ah, é? É à noite. Não sei, os bebês, o que acontece? Os bebês dormem muito, né? Eles acordam, eles dormem muito. No momento que eles dormem, eles incorporam aquilo que eles aprenderam quando estão acordados. Isso é uma verdade. Tem estudos contra isso. O ser humano é a mesma coisa. Quando ele estuda à noite, né? Aí depois ele vai dormir, naquele momento a mente, ela incorpora mais aquilo. Porque se você estudar de manhã, não assim, ó... não é que não vai dar certo você estudar de manhã, também dá. Mas existem estudos, tá, sérios, inclusive de algumas instituições, que falam que você estudar à noite, você tem um ganho muito maior, porque tem toda a interferência durante o dia. Você estudou e teve aquela interferência, enfim, tá? E como eu te falei, técnicas, né? Por exemplo, você pode fazer técnica de associação. Se você associar com alguma coisa aquilo que você está estudando, aquilo fica muito mais fácil na sua cabeça, né? Você pode fazer técnica na verdade, você pode usar recursos, né? De vídeos. Existem muito hoje vídeos, porque aí você também está usando o visual. O visual ajuda, né? Em alguns casos ele aumenta 70% a comunicação. Não o aprendizado, mas a comunicação. Então, assim, existem várias técnicas que ajudam você, mas fundamentalmente eu aconselho 2 horas por dia. Essa ajuda é a decorar ou é a aprender? Vou explicar por quê. Por exemplo, eu troquei de carro, precisava decorar a placa rápido, porque você deixa no estacionamento, vai que perde o papel. Aí eu olhei lá o número, no dia que eu peguei o carro eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou decorar? Mas 4 é o dia do meu aniversário. Então eu vou lembrar que tem 4 2 vezes e tal, que é o dia do meu aniversário, pronto, acabou, eu decorei o número. Isso é decoração, eu não aprendi o número. Qual que é a diferença entre esse aprender e o decorar? Porque para você estudar, você tem que aprender o negócio, não tem? Isso. Quando você associa, que é o que você fez, né? O que eu fiz foi associar, foi certo? Foi uma associação. Quando você associa, você decora mais fácil, né? Você pegar uma coisa e ficar repetindo, né? Você vai decorar também. Mas quando você associa, ela é muito mais poderosa. A associação, ela é muito mais poderosa, né? Quando você, por exemplo, com nomes. Quando você conhece uma pessoa aqui, você precisa decorar o nome dela. O nome da minha mãe, o nome da minha tia. Se associa com alguém que você conhece, ou até o objeto, se o nome da pessoa parecer, não precisa ser igual, né? Existe alguma técnica em alguns treinamentos que a gente dá, e a gente dá para vendas, principalmente, e a gente fala assim pro vendedor, você precisa decorar o nome do seu cliente no mínimo, aí para você chamar a pessoa pelo nome, porque tem gente que se importa com isso. Então, às vezes a gente fala assim, você não precisa especificamente associar com alguém, mas você pode contar uma historinha assim pra você mesmo. O nome desse cara aqui, sei lá, é Adão. Aí você fala, putz, Adão, né, da Eva. E você monta uma associação na sua cabeça, porque você não conhece nenhum Adão. Como que você vai decorar? Certo. Então isso pode acontecer, mas a história não tem como. Então você associa e você decora. Isso funciona para tudo. Funciona para sua placa, né? Funciona para um estudo que você vai fazer. Você pegar aquele tema que você está estudando e tentar incorporar com alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia, ou que já aconteceu na sua vida. É muito fortalecedor. O resultado é impressionante. Eu lembro que na época de escola, até na época de faculdade, a faculdade nem tanto, mas principalmente na época de escola, que tinha mesmo era que decorar pra fazer alguma coisa, eu lembro que eu precisava escrever. Até hoje eu sou assim, quando eu preciso de alguma coisa, que eu preciso decorar, uma informação que eu preciso dar, que eu preciso lembrar dos detalhes, eu escrevo, pelo menos uma vez, isso me facilita muito. Tem gente que é assim mesmo? Isso é um tipo de estudo diferente? Tem muita gente que é assim. Bom, na PNL, como eu te falei, a gente sabe que 70%, a comunicação visual, ela aumenta 70%, a decoração e a associação. Então, quando você escreve, além de você estar lendo, você está escrevendo, está vendo, né? Então, você está tendo ação. Então, são ações que você está tendo referente àquilo que você quer, né? Talvez você escreva várias vezes, ou às vezes tem gente que fala assim, não, eu escrevo uma vez, eu estudo escrevendo. Eu já ouvi várias vezes isso. Eu estudo escrevendo, né? Então, tem pessoas que estudam pela repetição, né? Mas o visual, você escrevendo, é claro que numa prova... O que me dá muito mais trabalho, sempre me deu, porque eu lembro que eu tinha um caderno só para passar toda a matéria pro caderno, porque eu estava escrevendo e estava estudando. Sempre me deu trabalhão fazer isso, né? Exatamente, é o que eu ia te falar agora. Imagina só você estudar para um concurso público, escrevendo tudo. Imagina, não dá, separando 2 horas por dia à noite, você já está super cansado, trabalhou o dia inteiro. Então, assim, a associação é uma forma mais fácil aí. Mas escrever para alguns casos, bom, a associação, você sabe, você fez com a placa, deu certo. As pessoas fazem isso sem ter essa consciência. Essa consciência é automático, né? É automático. As pessoas, elas associam a isso. Como isso que ele falou do nome. Quem nunca pensou, nós precisamos lembrar o nome dessa pessoa, gente, mas é o nome da minha tia. Aí quando você vê a pessoa, qual era a tia? Era a tia tal. Pronto, fala o nome. É por aí, né? Eu acho que às vezes você se apresenta para alguém e a pessoa fala assim, nossa, que legal, o nome da minha filha, o nome do meu... Só por ela ter falado isso para ela já associou. E ela nem conhece essa técnica, mas ela sabe que o seu nome é o nome da filha, da prima, enfim. Né? Então, essa técnica, as pessoas elas fazem até sem conhecer.
como escrever. A pessoa escreve, ela não sabe da potência de estar escrevendo ali, mas as pessoas, elas têm os resultados. Ela fala assim, olha, eu estudo escrevendo e traz resultado bom para mim, então eu vou continuar fazendo. Ela não, às vezes nem conhece que a linguagem visual é forte, tão forte assim. Você tá falando, tá me fazendo lembrar das minhas épocas de estudo, tá aqui, tudo aqui, né? Eu lembro que a minha mãe, para eu decorar as capitais, os estados, ela fazia algumas brincadeiras, por exemplo, Teresina, Piauí, o nome dela é Terezinha. Eu lembro que ela falava, lembra da mamãe na hora do Teresina? E o Piauí, lembra daquela música do Piauí, sabe essas... E não é que pegou, até hoje eu lembro disso. Exatamente. Quando eu faço essas associações e lembro dos estados. É uma coisa estranha isso ficar na nossa mente, né? É estranho, mas é o que fica, né? É o que você falou agora, você lembrou hoje. Né? Então, talvez de outras matérias, o que ela falou logo depois, o que você comeu naquele dia, mas isso você não deve lembrar, mas isso você lembrou, porque foi uma situação, é muito forte. Então, a dica que eu dou é isso, no momento de você tá se preparando, tentar vincular isso de alguma forma para você, mesmo que for uma coisa engraçada que não tenha nada a ver. Tipo isso, por exemplo, né? Teresina, Piauí, mas deu certo, né? Deu certo. Aí, mãe, agora eu vou lembrar de outra coisa que a minha mãe falou para mim que acontecia muito na escola dela, que eram musiquinhas que as professoras faziam para associar. Aconteceu um pouco comigo, mas eu acho que com ela aconteceu mais porque ela conta de várias. Se você pedir para ela contar a história da descoberta do Brasil, da América, ela tem sempre uma musiquinha que ela lembra até hoje. As músicas também ajudam? Ajudam, as músicas ajudam. Tem professores que usam, né, as músicas para ensinar matérias, né? Tem bastante. Inclusive professores de cursinhos, que né, eles aplicam essas técnicas, tem vários aí. E ajuda muito, porque na verdade assim, a música também é uma forma de você tá cantando. Tá descontraindo um pouco, né? E a ação, lembra que eu falei de escrever? Não só a visual, a ação de você estar escrevendo. A música não tem o visual, mas quando você canta ali também, porque são rimas e tudo mais, você visualiza. Se eu falar pra você, atirei o pau no gato, talvez, né, a criança, ela deve imaginar alguma coisa. Talvez não o pau chegando no gato, mas talvez o gatinho, alguma coisa ela associa ali. Então tem uma associação inconsciente, e que traz esses resultados aí que você, depois de anos aí, lembra, né? Você pegar uma pessoa que tem hoje 50 anos... É claro que se ela tiver neta, ela cantou ontem essa música, mas se não, ela vai lembrar da música. Sem dúvida. Agora, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente que é o seguinte, a Priscila tá me passando. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria que você explicasse mais. Escola preparatória ou estudar sozinho? O que é melhor se eu puder optar? Legal. Essa pergunta foi bem bacana você ter falado, e acho que a gente vai conseguir contribuir bastante o pessoal que está assistindo em casa. Porque, na verdade, não tem o certo ou o errado. Existe aquela pessoa que estuda em casa, a gente costuma falar que é autodidata, ela se dá bem com isso. É quando você tem uma escola preparatória, na maioria das vezes, tá? Isso é na maioria das vezes, é melhor. Porque, além de você tá fazendo todo o seu esforço, você tem alguém te empurrando lá, vai lá. Como eu te falei no começo, é um caso de um coach, né? Então a pessoa tá lá, ela tá falando, a matéria é essa, tá explicando, a pessoa tá lá. Só que tem pessoas que elas se sentem mais tranquilas e confortáveis para decorar, aí eu já tô falando de decorar de mente inconsciente mesmo, no momento que ela tá tranquila, tá sozinha. Por quê? Porque ela leu ali. Se ela não entendeu aquilo lá, ela vai procurar exemplos semelhantes para ela entender aquilo, incorporar aquilo para ela. E ali no momento a gente tá seguindo um padrão de uma pessoa que tá lá na frente com experiência também, né? A maioria das pessoas, elas se dão melhor quando elas vão atrás de estudar com profissionais, tá? Porque assim, aí não tem aquela questão, eu não tenho tempo, porque você incorpora isso no seu dia a dia, porque você tem lá marcando, você tá pagando. Ter isso, né? Isso. Então você tem que ir lá todo dia, lá à noite, sei lá, ou de manhã, não sei qual horário, mas aí tem. Agora que se deixa pra pessoa... De repente é uma obrigação maior, né? Você tem, se você já pagou o cursinho, por exemplo. Agora, eu me lembro, principalmente na época de faculdade, que existiam até algumas matérias que eu nem curtia muito o jeito que os professores explicavam. Eu só ficava para saber quais eram os tópicos, porque eu preferia chegar em casa, pegar o livro e estudar por conta, que eu achava mais fácil em muitas matérias isso. Com exceção das matérias de estatística, eu fiz jornalismo. Com exceção dessas matérias que eu sempre precisei um pouco mais de auxílio, mas assim, tudo que era para decorar, português, história da arte, tudo isso, eu preferia até inglês. Chegar em casa e estudar sozinha. Tem gente que é assim, então, né? Uma porcentagem talvez menor, mas tem gente que vai ter mais facilidade assim, né? Tem. Na verdade, assim, você
testou, você experimentou e encontrou o que é melhor para você. É isso que a gente costuma falar. Cada um tem um melhor para si, né? Cada um tem um perfil. A pessoa, ela tem que testar, né? Fundamentalmente assim, você está fazendo uma coisa e sempre faz a mesma coisa, você sempre vai colher os mesmos resultados. Se você tentar alguma coisa diferente daquilo que você fez, você vai começar a colher resultados diferentes que pode ser ou não melhores do que o resultado que você já tinha. Tá, mas eu sei que a neurolinguística ainda traz vários outros segredos. Eu quero que você conte mais para nós sobre a mente e eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Eu li outro dia, há muito tempo, que 2 das melhores formas do cérebro decorar alguma coisa são repetição ou emoção. É mais ou menos isso que a gente está falando. Tá certo isso? Tá errado? Estudos comprovam outras coisas hoje em dia? Ou a gente continua com a mesma lógica de raciocínio? Não, a emoção sem dúvida, né? Na emoção a sua mente, ela entra num estado diferenciado e você capta aquilo. Se você for lembrar momentos emocionantes na sua vida aqui, você vai lembrar vários, né? Aí momentos, às vezes, ruins também, que gera uma emoção negativa, você lembra. Então, isso também fixa na cabeça. A repetição, ela também funciona, mas comparado com emoção, não. É que você não tem como provocar a emoção no momento desses, né? De que você está estudando. Mas a repetição ajuda, assim, né? O que eu costumo falar é o seguinte: 7 vezes. 7 vezes, a partir de 7 vezes o seu cérebro já começa. Isso estuda. Mas como que é essa repetição? Por exemplo, eu leio e leio e releio e releio, é isso? O que seria como seria essa repetição? Tá. A melhor forma de fazer uma repetição, foi excelente a sua pergunta, porque assim, imagina só, eu vou prestar um concurso público e eu tenho lá, sei lá, um monte de livros para ler, enfim. A melhor forma é você resumir e contar a sua história daquilo que você entendeu. Então, ou escrevendo, ou digitando, enfim, ou colocando tópicos, porque no momento que você porque assim, se você colocar um tópico daquilo, você vai compartilhar uma associação com aquele tópico que você colocou. E nesse momento, é esses tópicos que você tem que trabalhar. Lembrando que a sua mente inconsciente, quando você leu tudo, ela captou lá. Como captou a cor do meu terno? Ela tá lá, né? Quando você usa tópicos, ela vai buscar, ela ajuda. Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala em tópicos, eu tô falando o seguinte: ela tá lá no seu cérebro em algum lugar, tá dentro de alguma gavetinha, tá escondida, né? Quando eu coloco tópicos, o tópico é um índice. Ele vai lá, acha naquela gavetinha, dá uma vasculhada e traz mais informações muito mais enriquecedoras que só aquele tópico, porque para você faz sentido. Foi você como talvez acontecia comigo, porque o professor falava, eu colocava um tópico, quando eu ia estudar, eu não só lembrava dele, como sabia onde estava, o que estava ali, o que eu tinha que pesquisar, né? Era uma palavra, às vezes, que eu anotava, mas que me lembrava tudo, né? Exatamente. Aquela palavra, para você, ela tem um sentido, né? Que vai te trazer outras informações e vai completar a sua necessidade que você tem naquele momento. Quando são exercícios, por exemplo, de física? Ai, que medo. E a química eu ia muito bem, matemática também, mas física não, por isso meu trauma com exatas. E, por exemplo, quando é um exercício desses que vai cair, que são aqueles de conhecimentos gerais. Por exemplo, a regra de 3. Por que a gente sabe? Porque a gente já fez 1 milhão de vezes. Tem a ver com repetição também? Também. Matemática é muito por repetição. Na verdade é o seguinte, matemática é a academia do nosso cérebro, né? Então, quando você estuda matemática, você está fazendo um exercício para o cérebro e quanto mais você treinar, mais você aprender. Mas você pode perceber que na matemática ela tem as regras. Certo. As regras não são cálculos, são regras. Se você decora as regras ou associa as regras com uma música, até pode ser, você sabe a regra. Cálculo é mais e menos vezes dividir, que a gente aprendeu isso no primário. Que é só você fazer, refazer, você vai lembrar. Isso tá tudo na cabeça, essa tabuada. E tudo que a gente aprendeu é só se você precisar usar até os dedos, né? Isso. Agora, o que pega muitas vezes são exatamente essas formulazinhas, né? Delta igual não sei o quê, mais não sei o quê, sobre não sei o quê, pronto. Aí acaba convencendo a gente. Tem que decorar. Então, tem que decorar. Aí, nesses casos, vou estar estudando física, vou estar estudando matemática, coloque tópicos, coloque as regras, né? E coloque como você pode fazer para aquilo, você entender aquilo de uma forma, ou até numa música, ou no momento que você, geralmente assim, ó, existem fórmulas de matemática, física, que a pessoa sabe muito bem. Você pode ter certeza. Ou ela estudou muito aquilo, ou ela repetiu ou ficou de exame por causa daquela fórmula. E gravou. Pronto, nunca mais vai esquecer. Não vai mais esquecer mais. A emoção, ela traz isso daí pra... A gente tem só 5 minutinhos para encerrar, mas eu queria te perguntar o seguinte: no dia da prova, menos de 4, 3? Tá bom, entendi, produção. Tá bom. O que eu faço no dia da prova? Quais são as dicas pro dia da prova? Além de não sair atrasado. Tá. Na verdade, assim, pro dia da prova, você, na verdade, no dia da prova você tem que estar calmo. Só que, assim,
são uma cadeia de coisas que você tem que ter feito Já antes. tinha que Exatamente. ter sido feito. Porque é o seguinte, você está lá na frente da prova, está fazendo a prova, você está nervoso porque você não estudou, então você devia ter feito antes. Então a organização que você tem que ter antes, né, para você conseguir chegar no dia da prova e conseguir acessar essas informações. Qual que você tem que ter feito antes? Organização, ter estudado todo dia e para você o tempo suficiente, né? Estudar um pouquinho de cada matéria e não precisa estudar a matéria toda, depois começar outra. Estuda um pouquinho cada uma daquelas. Lembrando que a sua mente consciente ela vai te ajudar se você estiver tranquilo no dia da prova. Porque se você estudar e se preparar, no dia da prova, esta preocupação você já não tem. Já é uma preocupação a menos. A menos. Né? Você vai ter a preocupação assim, do nervosismo comum, por quê? Porque é um objetivo de vida. Quando a pessoa quer aquilo de fato, é um objetivo, ela precisa, ela quer aquilo. E quando a gente tem esse objetivo na nossa vida, a emoção ela vai se aliciar, né? Então eu preciso alcançar isso. Então, e aí isso faz a gente não conseguir dormir às vezes. Às vezes. É bom dormir bem no dia da prova? É bom dormir bem. Aconselho não estudar no dia anterior. Aconselho não estudar no dia da prova, né? Se programe antes. É claro, não consegui me programar, então estude até uns 5 minutos antes, né? Mas eu aconselho estudar, fazer uma programação antes, pelo menos uns 2 meses, depende do conteúdo. Estudar um pouquinho por dia, se organizar. Tira um dia ou 2 até, só para organizar. Né? A pessoa não tem que começar a estudar e pega o livro e sai estudando. Não, tira 2 dias para se organizar. Fala assim, olha, eu vou estudar tantas horas, eu vou estudar isso primeiro, depois isso. Fez todo o planejamento, né? Ah, não, 2 horas por dia não vai dar tempo, porque eu fiz o meu planejamento, vou ter que colocar, não, 2 é muito, eu vou conseguir estudar 3 dias e descansar 1. Enfim, e é assim. Não, eu sei que eu tenho que encerrar, mas é a última pergunta, eu prometo. Eu preciso saber o seguinte, tem alguma coisa, porque as provas às vezes são horas, né, que a pessoa vai ficar fazendo Sim. a prova. Tem alguma coisa durante a prova que a gente pode fazer para o cérebro funcionar melhor? Tem alguma respiração, jeito de sentar, alguma dica assim? Tem, é rápido, fácil também, não vou falar bem rápido. Na verdade é o seguinte, o que você precisa ter no momento da prova? Eu estou fazendo essa pergunta, eu posso dizer calma, mas cada um pode ter uma resposta. Ok, então aquilo que você precisa ter naquele momento, você vai buscar na sua vida momentos onde você teve muita calma. Lembra daquele, 2 minutinhos, 1 minutinho fazendo isso, vai te ajudar a ter calma. Então lembra daquele dia bom no parque, aquele dia feliz, pronto, vai trazer a calma pra você. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu vou te pedir pra voltar mais vezes, viu? Volto sim. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui, ó. Quem quiser entrar em contato, telefone do Marcelo 0 operadora 11 3254 7382 e o celular, pode passar o celular Pode. também? 0 operadora 11 96388 7364. Você encontra também no Facebook RM1.treinamentos e tem o site www.rm1.com.br. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Posso deixar um convite? Claro. A RM1 promove algumas palestras online. Quem tiver interesse, é totalmente gratuita, você assiste de casa. Quem tiver interesse, é só entrar no site, na aba palestras e fazer o cadastro por lá. Oba, eu vou entrar. Obrigada, viu? Tá, mais uma vez. Obrigado uma ótima você. tarde. Até logo.